noite. Esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta, uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe e, se puder e quiser, contribua financeiramente com o nosso Apoia-se. O link se encontra na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição deste podcast, se você ouve pelo Spotify. Hoje, dia 12 de junho de 2025, o Conjuntura chega ao seu 10º episódio para debater um tema crucial da política internacional no dia de hoje: os levantes anti-imperialistas no Sahel. Nos últimos anos, uma série de golpes de Estado derrubou governos alinhados às potências imperialistas em países como Mali, Burkina Faso e Níger. Em seu lugar, instalaram-se juntas militares de viés nacionalista, que expulsaram tropas estrangeiras, sobretudo da França, e propuseram novas formas de articulação regional, como a criação da Aliança dos Estados do Sahel. Esses levantes têm como pano de fundo décadas de exploração imperialista, pilhagem de riquezas naturais e aprofundamento da miséria entre as populações locais. Ao mesmo tempo, evocam as lutas anticoloniais do século XX, reanimando as aspirações de autodeterminação, soberania e projetos de desenvolvimento alternativos no continente africano. Nesse contexto, países como Rússia e China têm ampliado sua presença na região, seja por meio de acordos militares, investimentos em infraestrutura ou alinhamentos estratégicos no âmbito do Sul Global. Os governos do Sahel, por sua vez, enfrentam pressões dos países da África Ocidental e a hostilidade do imperialismo. O que está em disputa, afinal, é o redesenho de uma ordem mundial multipolar. Mas que tipo de projeto político e econômico está em curso nesses países? Qual é a ideologia das juntas militares? Que papel desempenham as organizações populares e as massas? E como têm reagido as potências imperialistas e os organismos multilaterais diante desse novo cenário? Para nos ajudar a compreender essas transformações, nós convidamos o Philip Mikkel, que é um cientista social e esteve por 2 anos no continente africano, atuando em brigadas de solidariedade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Philip, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco nesse 10º episódio do Conjuntura. Boa noite, André. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Obrigado vocês aí pelo convite, pela oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre os movimentos de luta na África. Maravilha, Felipe. Então, para começar, acho que você poderia começar contando um pouco para a gente o que são essas brigadas de solidariedade e como que foi a sua experiência durante esses 2 anos que você esteve lá no continente africano. Claro, o MST ele tem brigadas, né, em várias partes do mundo, e uma das mais importantes é justamente essa brigada que está na África, que se chama Brigada Samora Machel, né, trazendo aí o legado do revolucionário moçambicano. E essa brigada atua no continente já há algum tempo, e atualmente ela está sediada em Zâmbia, né, que é um país da África Austral, e tem tocado algumas iniciativas, como uma campanha de alfabetização, junto com o Partido Socialista de Zâmbia, mas que também no último período tem diversificado sua atuação no continente, né? Então, já estendendo para articulações na África Ocidental, em Gana, em Guiné Equatorial também. Então, são articulações que vêm surgindo, né, no âmbito de algumas articulações internacionais, mundiais, mas também continentais, né? E dentro disso, muitas articulações, né, para além da campanha de alfabetização, que é o carro-chefe dessa brigada, mas também já aí com algumas iniciativas no campo da comunicação, da cultura, que é muito forte, né, na experiência do movimento socialista de Gana, por exemplo, que está ali pertinho do Sahel. Então, estive por 2 anos contribuindo com a brigada, e durante esse período pude aprender enormemente assim, com a realidade, né, do continente africano, aprender com as lutas, todo o legado, revisitar teóricos, e com certeza foi um processo muito rico. E acho que a aproximação
da nossa militância, dos nossos camaradas, com as experiências africanas, elas são muito importantes, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito a aprender com o que aconteceu por lá, em vários países, então, com certeza, é um tema rico aí para a gente que está na luta. Excelente, a gente já tem então um ótimo ponto de partida. Felipe, vamos então tratar primeiro sobre o Sahel. O que é o Sahel? O que o define? O que caracteriza essa região? Quais são os países que fazem parte dessa região? Perfeito. O Sahel, ele é um território que está ali na África, no norte da África, né, se a gente imaginar o continente, e ele é limitado ao norte pelo deserto do Saara e ao sul pelas florestas tropicais, ali sul do Sudão, enfim, a leste, né, com o Mar Vermelho, e a oeste limitado pelo Oceano Atlântico. Então, a gente está falando de uma faixa territorial que atravessa o continente de leste a oeste e que engloba vários países, né? E que é um território assim que se caracteriza principalmente pela sua história, né? E por uma identidade cultural, né? De luta e de resistência daqueles povos, né? É interessante a gente pensar em como a África, os povos africanos se organizavam antes do período, né, de contato com as civilizações ocidentais, principalmente a Europa. E, nesse sentido, tem uma contribuição que eu acho muito interessante, e aí para quem está nos ouvindo, que quiser aprofundar um pouco mais, é um livro muito famoso do Walter Rodney, né, que é de como a Europa subdesenvolveu a África. E é interessante porque lá ele traz um panorama dessa África pré-colonial, né? Dessa África até anterior a qualquer contato com a Europa, que aí é um ponto interessante. Geralmente, quando a gente pensa essa relação, né, de exploração da Europa com a África, a gente faz muito um marco temporal ali pautado na Conferência de Berlim, né, 1850, e a gente se pauta muito também por uma colonização efetiva, né, dos povos europeus ocupando os territórios africanos. Mas é interessante a gente pensar que antes desse processo de colonização mais efetiva já existia um contato entre essas duas culturas, né, vamos dizer assim, entre esses dois territórios, e que esse contato em si ele já trouxe já deixou grandes marcas, né, nas sociedades que existiam na África nesse período pré-contato com os europeus. Então, o Rodney ele vai fazer alguns relatos, né, e falando ali do Sahel, ele traz como exemplo o Império do Ghana, o Império do Mali e o Império Songhai, né, que foram grandes impérios que não coexistiram temporalmente, né, alguns até foram sobrepostos por outros desses que eu citei, mas que eram sociedades bastante avançadas, né, com administrações centralizadas, com exércitos organizados, centros urbanos, sociais, culturais. Então, tudo isso existia, né, antes desse contato. Quando se fala, né, nesse contato da Europa com a África, tem muito ali um recorte de relações econômicas que, desde o primeiro momento, foi muito pautada pela escravização, né, pela compra da força de trabalho escravizada. Então, só esse contato, que é anterior à Conferência de Berlim, ele já deixa uma marca indelével, né, na cultura e na história desses povos. Se a gente pensar que todo o processo de colonização aqui no Brasil, por exemplo, né, foi construído com base no trabalho de pessoas escravizadas que eram retiradas desse território, então a gente pensa ali no impacto que isso teve a médio e longo prazo, né, de você minar a capacidade de desenvolvimento dessas culturas, né, e promover uma certa estagnação social no momento em que você retira grande parte da força de trabalho, enfim, né, da juventude ali que estava no período produtivo, intelectualmente, materialmente falando,
e que muitas vezes são aprisionados em contextos, né, de guerras. Então, você já tem ali também um processo de algumas tribos que se especializaram em fazer guerras, né, para garantir esse comércio com o homem branco, né, de pessoas escravizadas. Então, existe um impacto ali que é anterior mesmo à chegada dos europeus. Né? E quando dessa colonização, né, quando dessa chegada após 1850, o que a gente percebe é que, além da presença europeia promover um subdesenvolvimento ou uma estagnação, né, desses territórios no cenário mundial, mas, além disso, ela também desarticulou um desenvolvimento social que já existia, né, naqueles territórios. Então, você tem um processo de destruição de um processo de desenvolvimento social autônomo, e de substituição desse processo, né, por uma visão colonial, eurocêntrica, etc. Então, é interessante a gente pensar esses dois momentos, né, porque nos ajuda a perceber, por exemplo, como esse território do Sahel ele surge no cenário, ele é inserido no cenário da economia global, já pensando ali um desenvolvimento desigual e combinado, né, no qual cabia a esses territórios a função de exportação de matéria-prima e de mão de obra. Isso que eu queria perguntar. Quais são os interesses imperialistas nessa região e qual que é o papel das riquezas naturais nesse contexto, né? Pegar a questão do urânio, do algodão, do ouro, né? Sim, com certeza. Esses territórios, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do Níger, né? É um exemplo bem emblemático, porque no Níger você tem grandes reservas de urânio que abastecem, inclusive, né, a França, né? Aí você pensa Paris, que é conhecida como a Cidade-Luz, enquanto que mais da metade da população do Níger não tem acesso à eletricidade. Né? Então, esse é um exemplo, é bem emblemático esse exemplo, né? Porque dá uma noção de como se deu essa relação e como ela se dá até hoje, né? Então, você tem ali um processo que é totalmente extrativista, né? Uma presença europeia que é totalmente extrativista, e que esse território ele é muito rico em minerais, principalmente o ouro, né? O ouro representa grande parte do PIB de algumas nações ali do Sahel, né? O próprio Burkina Faso, que agora recentemente, né, com os acontecimentos que a gente vem vendo, uma das primeiras medidas tomadas no contexto desse novo governo foi justamente não vender o ouro em natura para a Europa, né? Então, eles não vendem mais, agora eles estão já pensando num processo de manufaturamento desse ouro, porque eles entenderam, né, que esse projeto de estagnação social que foi posto nesses territórios, ele tem muito a ver com esse papel de que você exporta a matéria-prima para comprar mais caro depois ali o produto manufaturado feito nas indústrias do Ocidente, né? Então, me parece também que já tem ali uma percepção nesse sentido desses interesses do Ocidente. E é interessante a gente pensar como esses territórios eles cumprem um papel, né, no enriquecimento dos grandes centros, principalmente na Europa, mas que ao longo do tempo mudou. Esse processo de dependência ou de exploração, ele já teve muitas caras ao longo do tempo, né? Ele já foi feito de muitas formas. A gente poderia citar alguns exemplos aqui. A gente pensar o FMI, né? O próprio FMI como um instrumento, um método também de submissão dessas nações, ou mesmo o fato de muitos desses países do Sahel, desse território que a gente está se referindo, principalmente os países que foram colonizados pela França, né, e que formaram ali durante um período a África Ocidental Francesa, são países de língua francófona, e eles tiveram muito tempo submetidos ali, usando a moeda, né, o franco, que era emitido na Europa,
né, e que são formas que mudaram ao longo do tempo para manter sempre essa submissão, né, essa relação de transferência de riqueza, né? Então, você transfere a riqueza dos territórios africanos para os grandes centros europeus, e é basicamente essa relação que a gente percebe aí que tem. Então, passando para a questão da história, né? Acho que você deu uma chave interessante para pensar a questão das lutas populares nessa região. Nesse sentido, quais foram, não? O que foi o que foram as lutas de libertação nacional na segunda metade do século XX e de que maneira elas ajudam a compreender a situação atual no Sahel? É interessante a gente pensar que essa questão da resistência, ela sempre houve, né? Desde o primeiro momento. Se a gente pensar que a primeira conferência do pan-africanismo foi em 1900, então a gente está falando ali de um período de uma resposta, né, de uma iniciativa de resistência logo após a implementação dessa colonização europeia no território do Sahel. E é interessante a gente pensar assim, que ao longo desse período, essa resistência ela também se apresentou de algumas formas bem heterogêneas, né? Apesar da gente estar falando do mesmo território, mas alguns processos de luta eles aconteceram dentro de perspectivas mesmo teóricas, algumas bem diferentes. Se a gente pensar a questão do panafricanismo como esse grande guarda-chuva, né? Onde existem muitas vertentes, né, do panafricanismo. E aí é interessante trazer dois exemplos, vou trazer dois exemplos, só para a gente conseguir mensurar como a gente está falando de um território de uma complexidade muito grande, né, que por mais que tenham compartilhado ali de uma história, de uma formação social em certa medida semelhantes, mas que se apresentam hoje com conflitos e com uma complexidade social e política muito grande. Então, queria trazer o exemplo do Nkrumah, né, do Kwame Nkrumah, que apesar de ser um exemplo de Gana, e a gente já está falando de África Ocidental, mas que é um país que faz fronteira com Burkina Faso, por exemplo, mas que é um exemplo interessante porque o Nkrumah ele surge nesse contexto das lutas por independência, né, da década de 60, e ele traz muito uma perspectiva de um socialismo científico, né, frente a uma vertente panafricanista que defendia a ideia de um socialismo africano, né, puramente africano, que não bebia muito das experiências internacionais. Esse é o caso, por exemplo, do Keita, né, que foi o líder aí do processo de independência do Mali. Então, se a gente comparar essas duas situações, a gente percebe que existem muitas diferenças teóricas mesmo, de perspectiva, de entendimento, onde, de um lado, a gente tinha essa linha mais do socialismo africano, que era muito mais um tentar voltar a essa África antes do contato com os europeus, né? Tentar voltar a um processo de desenvolvimento que foi estagnado e que foi efetivamente substituído e destruído quando da colonização. E de um outro lado, né, como eu citei, o Nkrumah, ele traz uma perspectiva mais científica de um socialismo que deveria necessariamente se inserir no contexto das lutas globais, internacionais, entendendo aí que o socialismo africano ele é fruto também, né, dessa construção do internacionalismo, de um comunismo mais internacionalista. Então, o que a gente pode ver é que durante o fim dos anos 50 e o começo da década de 60 do século passado, muito em função também de uma Europa que estava dividida, né, que tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, então que existia ali um contexto de Guerra Fria, existia também uma retaguarda estratégica, né, onde a União Soviética representava uma força muito grande, né, e que contribuiu bastante, né, com essas lutas de libertação. E aí é interessante a gente pensar
em alguns processos, e aí eu trago sempre esse exemplo de Gana, porque ele é emblemático, porque em Gana a gente houve um processo de independência que foi pautado pela luta popular, né, pela participação popular, por um ascenso da luta popular, e que foi encabeçada ali, teve Nkrumah como principal liderança, e que conseguiu chegar ao poder peitando a colonização, né, muito contra os esforços, aí no caso da Grã-Bretanha, né, mas que mesmo assim, pela força daquela ascensão, foi possível conquistar, né, essa independência por meio da luta popular. E aí a gente tem um processo muito mais avançado, né, em Gana, de reforma agrária, de muitos avanços sociais que foram conquistados e que se perdeu, né, enfim, ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai citar um pouco isso daqui a pouco. Mas esse processo, como Gana foi um dos primeiros países da chamada África Negra a conquistar a sua independência, isso serviu muito de alerta também, né, para essas elites europeias que viam esse ascenso das lutas ali no Sahel e que, de alguma forma, tentaram também dar respostas a isso, né, se antecipando. Então, o que você vai ter ali são alguns casos em que a transição para a independência foi feito meio no acordão entre elites, né? O próprio Níger é um exemplo disso. O Níger sai, deixa de ser colônia e já assume logo uma junta militar, né? Já passa direto para um governo militar, para uma ditadura totalmente submissa aos interesses ocidentais. Mas no Mali não, o Mali ele tem também um processo de luta, de resistência, num período em que a França não conseguia peitar muito, né, até pelas condições que se encontravam na Europa, e você tem esses casos, né? Então você tem casos em que a gente teve uma transição para o socialismo, né, socialismo mais avançado, e casos também em que houve uma transição, digamos assim, pacífica e subordinada aos interesses do Ocidente. Então, a gente está falando dessa região, né, onde contextos muito diferentes eclodiram ali dentro, né, de um mesmo período, dos anos 60, em que muitos países conquistaram sua independência, mas que essa independência surgiu para muitos deles de formas diferentes, né? Em alguns casos, com a total exclusão dos povos e da participação popular. Então, é a luta contra a dependência externa, a dominação externa e pela possibilidade de afirmar um desenvolvimento autônomo, né? Afirmação enquanto nação. Mas então se esse é um elemento aí que, digamos assim, de continuidade, o que caracteriza o contexto atual, Felipe? Como que a gente pode começar, então, a introduzir, analisar esse tema dos levantes recentes, né? Porque esses levantes recentes não são mais anticoloniais, porque são já estados politicamente independentes, soberanos, né? Mas é uma luta anti-imperialista, a luta contra a presença francesa na região, a luta contra a presença do grande capital estrangeiro, a luta pela moeda, pela soberania monetária, né? Gostaria que você pudesse, então, dar um panorama para a gente, né? Para a gente começar a introduzir esse tema dos levantes recentes. Isso, é interessante isso, a gente pensar, quando você já na pergunta traz, né, de que nós, recentemente estamos falando de estados soberanos, mas que estão ali sobre o jugo do imperialismo, né, e de que, como a gente já falou antes, né, esses processos de dependência e de exploração do continente africano, ele mudou de forma ao longo do tempo, né? Então, a gente não tem mais o colonialismo, mas a gente pode até falar de um neocolonialismo ou do imperialismo, né? Que por meio de várias facetas, segue o seu projeto político de dominação e submissão dos povos, e que se apresentaram hoje, recentemente, nesse contexto, muito por meio da submissão econômica dessas nações, né? E aí é interessante a gente pensar que
depois desse ascenso, desse momento histórico onde muitos países se tornaram independentes, a gente está falando ali dos anos 50, 60, mesmo os países que migraram para experiências socialistas mais avançadas, como é o caso de Gana, ou do próprio Mali, mas o que houve depois disso foi um ciclo contínuo de golpes militares e de governos civis que, invariavelmente, estavam submetidos aos interesses do Ocidente. Então, a gente poderia fazer uma lista aqui dos revolucionários que chegaram ao poder durante esse período, e todos eles, sem exceção, foram, de alguma forma, mortos ou depostos, exilados. O Nkrumah foi exilado, hoje a gente sabe que a CIA atuou diretamente nesse processo, mas também o próprio Keita, que a gente citou aqui do Mali, também foi vítima de um golpe militar e depois morreu no exílio, envenenado. Então, todos esses processos, de alguma forma, eles foram destruídos, né, pela contra-revolução, né, pela ação direta do Ocidente. Então, durante muito tempo, houve esse ciclo onde governos fantoches, mesmo que civis, eram eleitos para dar continuidade ao projeto imperialista, né? E isso é importante a gente falar, porque hoje o que se fala muito é sobre essa dificuldade que alguns países ali do Sahel e da África como um todo encontram de legitimação do cenário político. Porque durante tanto tempo o povo, por vezes, se engajou em processos de tomada do poder ou de saída de uma ditadura militar para entrar numa democratização ou numa redemocratização, mas que as condições objetivas de vida não mudavam em função desses processos políticos, né? Ou por cooptação das lideranças, ou mesmo por romper com a democracia, né? Quando era conivente, né? para os interesses das potências ocidentais. Então, hoje é interessante pensar que quando a gente fala dos golpes militares, né, que chegaram ao poder recentemente, e aí, né, citando diretamente o caso, né, dos 3 países ali do Sahel, Burkina Faso, Mali e Níger, que tiveram, né, esses, entre aspas, golpes militares, é muito delicado a gente fazer essa... caricaturar com essa nomenclatura, porque quando a gente fala em golpe militar aqui no Brasil, a gente remete invariavelmente ao rompimento da democracia numa perspectiva de ditadura, né? Numa perspectiva de que os golpes militares sempre representaram aqui um retrocesso, né? Uma resposta ao avanço das lutas populares. Né? Foi assim na maior parte dos países aqui da América do Sul, por exemplo. Mas que em alguns casos na África, tanto anteriormente, se a gente pensar nos anos 80, o próprio Sankara, e agora mais recentemente, né, o Traoré, o Ibrahim Traoré no Burkina Faso, a gente tem que pensar que, por vezes, os golpes militares e mesmo a atuação do exército nessas sociedades representaram alguns avanços, né, representaram uma ala progressista frente a sanha predatória do imperialismo, né? Então, é bem complexo falar sobre isso, porque hoje os governos militares que atuam nesse país, eles têm tido uma perspectiva progressista e de combate, de luta contra o imperialismo, e volto a dizer, né? Nós não estamos falando de experiências homogêneas, né? Então, cada caso é um caso e merece a gente se debruçar e analisar com cuidado. Mas se a gente trouxer o exemplo de Burkina Faso, né, que é um caso aí que está mais na mídia atualmente, a própria figura, né, do Ibrahim Traoré como líder desse processo revolucionário, e ele próprio se colocando como herdeiro desse legado de Sankara, né? E aí, quando a gente vai ver quem é o Traoré, ele é geólogo, né? Ele se formou em geologia, mas teve contato com grupos marxistas,
fora de Burkina Faso. Então, ele traz um elemento de uma leitura mais marxista, né, do processo que vem acontecendo em Burkina Faso. Obviamente que ainda é muito cedo para a gente conseguir descrever ou caracterizar efetivamente esses processos, mas o que a gente tem visto é que existe, em todas as experiências, um recorte muito grande de uma postura anti-imperialista. Né? E no caso de Burkina Faso, há também uma perspectiva de solidariedade do continente, né? Ou seja, um resgate de um panafricanismo de esquerda, de um panafricanismo marxista, comunista, e que já propõe ali formas de solidariedade entre os povos do continente africano. E em termos mais objetivos, né, como você mesmo citou, a aliança militar, né, dos estados do Sahel, que se pautaram muito pela expulsão da presença militar dos franceses nesses territórios. Então, de 2021 a 2023, a gente assistiu, né, as tropas francesas serem expulsas desses países, mas também de um processo de sair do jugo monetário da França, ou seja, abandonar o uso do franco, né, e a construção de uma moeda comum, a construção de uma junta militar muito pautada também numa coisa que é importante a gente citar aqui, que são a presença de grupos jihadistas, né, que existem nesse território, enfim, grupos ligados à Al-Qaeda, grupos ligados ao Estado Islâmico, né, e que atuam, no caso de Burkina Faso, são muito fortes no norte, e que essa junta militar ela surge muito para tentar fazer frente a esse avanço desse jihadismo que, ao longo do tempo, né, é possível a gente dizer, tem atuado em função dos interesses ocidentais, acho que não só na África, acho mesmo, quando a gente olha mesmo para o Oriente Médio, né, é possível a gente traçar esse paralelo. E muitas iniciativas assim também de desenvolvimento, né, de industrialização, né, questões que são inclusive até bem surpreendentes, né, se a gente pensar que, por exemplo, Burkina Faso está produzindo carro, né, enfim, eles agora estão lá produzindo o próprio carro, e a gente sabe o quanto isso representa em termos de industrialização, né, de indústria pesada, etc. Mas também, assim, muitos avanços no âmbito cultural, no âmbito social, né, com novas universidades, a proibição, inclusive, da exportação de commodities, de alimentos, né? Então, tem também ali muito um debate sobre a soberania alimentar, né? Eu acho que a soberania alimentar ela surge no contexto desses levantes militares como uma pauta muito importante, né? Então, eu acho que o que tem de comum nesse processo é que me parece que a África Ocidental e o Sahel têm vivido um período de ascenso das lutas que tem se expressado nesses governos e que se expressam principalmente por essa postura anti-imperialista, né? Por essa construção da soberania, mas também pelo desafio da industrialização e por desafios que eu acho que passam também pelo âmbito da própria organização popular. Né? Se a gente Isso pensar... eu queria te perguntar, Felipe, qual que é o papel das organizações populares nesses processos? E o papel das massas também. Isso, exatamente. Quando a gente olha para esses últimos levantes militares, a gente percebe que houve, em todas as partes, uma grande adesão, né, das massas populares aos levantes militares. Muito em função daquilo que a gente vinha dizendo antes, muito em função de uma descrença com governos civis, mas que atuavam apenas como fantoche dos interesses ocidentais. Né? Então, mesmo dentro de processos de uma democracia liberal burguesa, mas que existia ali apenas para manter, né, aqueles países no seu papel subordinado ali, que historicamente sempre estiveram, né? Sempre estiveram em função da ação do Ocidente. Mas eu acredito assim, que existe uma participação muito forte da juventude
Acho que a juventude é muito engajada nesse apoio aos levantes militares, e mesmo para além dos levantes militares, a juventude, em algumas partes da África, tem mostrado que tem estado num momento, né, de muita... um momento muito aguerrido mesmo, de luta, de resistência, mas também, assim, muito forte a presença dos mineradores, né? A gente falou anteriormente, né, sobre a presença dos minerais, do próprio ouro, né, como sendo elementos fortes aí da economia dessa região. Então, você tem também muito forte a presença de sindicatos de mineradores, e também dos camponeses, né, visto que grande parte desses países ainda tem uma realidade bem rural, né? Então, acho que esses três grupos se destacam bastante assim no contexto. Porém, eu acredito que, em termos de desafio, é preciso avançar um pouco mais no sentido da construção de organizações populares e civis, né? Então, eu digo isso um pouco pautado na experiência, né, que tive quando estive lá, de que ainda é muito escasso a organização popular, né? Então, você tem lugares, por exemplo, eu falei, né, que a brigada do MST ela tem a sede em Zâmbia, e em Zâmbia você tem um único partido de esquerda, que é o Partido Socialista de Zâmbia. Em Gana, por exemplo, você tem uma única organização nacional de esquerda, que é o Movimento Socialista de Gana, que se tornou movimento há bem pouco tempo, né, e que por mais de 20 anos se denominava Fórum Socialista de Gana. Né? Então, você tem uma ausência mesmo das organizações populares, né, de movimentos, e também um processo assim, onde os sindicatos, que são organizações mais presentes, também passaram por esse processo de cooptação, né, não ficaram ilesos a esse processo de cooptação que a gente citou quando a gente falou dos governos civis, por exemplo. Então, me parece que um dos grandes desafios desses levantes militares é como eles conseguem capilarizar os avanços na sociedade, né? Como que se consegue ensejar ali alguma constituição de poder popular que dê, que traga algum saldo organizativo, né? E que, para que o próprio levante possa ser defendido ali, possa ser, né, apoiado, mas que por enquanto, o que se vê ainda é uma adesão muito espontânea, né, das massas, mas sem uma linha organizativa aí que enraize essa adesão e que canalize essa força, né, para uma luta política mais afinada. Muito interessante, Felipe. Vamos falar agora, você já mencionou antes, mas vamos aprofundar um pouquinho sobre a Aliança dos Estados do Sahel. Queria que você falasse, então, um pouco dela, quais são os países que compõem, e como que se relaciona com os outros estados africanos, principalmente aqueles da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, né, da CEDEAO. Isso, é muito interessante essa pergunta, assim, porque a CEDEAO, ela cumpriu, ela surge ali nos anos, se não me engano, em 75, né, 1975, e é uma iniciativa, assim, que primeiro ela surge tentando construir um mercado comum ali dos países da África Ocidental, tentando promover uma solidariedade entre esses povos, muito a exemplo de algumas outras iniciativas assim de blocos econômicos que a gente tem em outras regiões. Mas que, com o passar do tempo, foi ficando nítido, né, a atuação e os interesses que a CEDEAO representava ali no território. E aí é muito emblemático, por exemplo, o que aconteceu em Gâmbia, se não me falhar a memória, em 2014, quando a CEDEAO fez uma intervenção militar no país, no contexto de uma eleição presidencial, né? Então, de alguma forma, aquilo acendeu as luzes, né, de muitas organizações, de que o papel que a CEDEAO cumpria ali, ele era um papel político, né, um papel de defesa de interesses exteriores, né, de interesses externos aos povos da África Ocidental.
E também eles ensaiaram uma outra intervenção militar, dessa vez no Mali, né, e que essa não vingou em função justamente desse levante militar. Mas isso foi, de certa forma, um estopim, né, para o surgimento da Aliança dos Estados do Sahel, né, que basicamente conta hoje, né, com Burkina Faso, Mali e Níger, que tem encabeçado esse processo e que tem se apresentado como uma alternativa militar econômica, né, à CDU, que por muito tempo representou os interesses econômicos do imperialismo, né, e não os interesses dos povos africanos. E como que se relacionam esses países com o bloco que compõe o BRICS, principalmente a Rússia e a China? Como que é a presença desses países na região? Isso, a Rússia tem bancado muito, né, a figura do Ibrahim Traoré, né, de Burkina Faso. A gente pôde ver agora no aniversário dos 80 anos da Guerra Patriótica, né, e toda aquela comemoração que foi feita em Moscou. O Traoré, ele foi figura de destaque, né, durante todo aquele período, inclusive apareceu em algumas matérias aqui dos jornais burgueses, ao lado de Lula, e mesmo na cobertura midiática ocidental, ele foi uma figura de destaque. Então, isso representa, assim, ou pelo menos demonstra para a gente que a Rússia tem investido numa presença militar mais forte naquela região, muito nesse contexto, né, de tentar barrar o avanço dessas organizações jihadistas, que, como a gente citou aqui, atuam em muitos desses países, né, no caso de Burkina, muito ali no norte. Então, você tem esse processo já de presença militar da Rússia nesses territórios. Recentemente, também, os países da Aliança do Sahel, eles denunciaram na ONU a presença da Ucrânia financiando e apoiando grupos terroristas nesses territórios. Então, você percebe, né, que você tem quase que uma guerra de procuração ali, né, onde conflitos que acontecem em outros cantos do mundo, eles se expressam também dentro daquele contexto, né, porque tudo, de alguma forma, está interligado. Então, isso para falar um pouco da presença da Rússia, né? A China, ela também tem uma presença muito forte na África, não é novidade para ninguém, né? O próprio projeto da Rota da Seda contempla muitos países africanos, e a presença da China é muito pautada em infraestrutura, né? E em parcerias econômicas. Com um grande diferencial, um elemento que eu acho que é interessante a gente pensar, que a China traz essa perspectiva de uma economia pautada pelo Estado, né? Diferente da perspectiva neoliberal, que sempre pregou e prega a ausência do Estado em matéria de economia, né? E a China é uma potência econômica que vem, de alguma forma, apresentando uma outra alternativa. Mas eu acho que o que é interessante da gente perceber é que o que a gente tem vivido hoje no mundo é uma multipolaridade, né? A gente tem saído de um período ali de uma hegemonia total dos Estados Unidos, dos países do norte ocidental, né? Que militarmente estão representados ali pela OTAN, mas que a gente está assistindo uma transição para uma multipolaridade, ou seja, para outros centros de poder, né? E a China tem sido protagonista nisso. E pensar que esse contexto multipolar, ele pode, de alguma forma, contribuir com essa luta por soberania, né? Com essa luta anti-imperialista que os levantes militares vêm pautando nesse território do Sahel. Né, porque, de alguma forma, você encontra eco e respaldo, né, de algum tipo de apoio, de alguma alternativa que não seja o FMI, que não seja as iniciativas que, até então, serviram apenas para explorar e submeter essas nações. Né? Nós não estamos dizendo aqui que está se construindo um internacional comunista nesse sentido, mas que
o simples fato de haver outra alternativa já coloca uma margem maior aí de disputa desses levantes, dessas sociedades frente ao imperialismo. Sim, porque uma coisa é a presença através da dívida externa, outra coisa é a presença através de hospitais, estradas, ferrovias, né, instalações produtivas. Mas, Felipe, já que você mencionou o imperialismo, eu queria que você, então, comentasse como que foi a reação do imperialismo francês e do imperialismo norte-americano diante desses levantes, né? O imperialismo francês teve as suas tropas retiradas e o imperialismo norte-americano perde a sua influência na região. Eu acho que do ponto de vista assim do imperialismo francês, a gente tem visto, né, que, enfim, a França tem, a Europa como um todo, né, tem passado por uma crise, assim, que está muito relacionada à forma como eles se posicionaram no contexto da guerra da Ucrânia, e muito também nessa relação quase que umbilical, né, dos Estados Unidos com a Europa por meio da OTAN, onde os Estados Unidos sempre se comprometia a defender a Europa, haja o que houvesse. E o que a gente tem visto é uma mudança nisso, muito pautada ali pela figura do Trump, que vê na China, né, o rival estratégico do Império Norte-Americano e que tem feito movimentos para canalizar forças contra esse rival estratégico e retirando forças de outros territórios, né, de outras iniciativas. Temos casos emblemáticos aí que a gente poderia citar aqui, como a questão do Iêmen, né, o recuo ali no conflito com os Houthis, mas principalmente o recuo ali com relação o apoio restrito que o governo Biden vinha dando à Ucrânia, né? E aí o Trump se retira e, inclusive, coloca para a OTAN a necessidade de uma participação maior em termos de defesa. Então, tudo isso traz um cenário assim que coloca a Europa num contexto complicado, né? E aí a gente vê como o Macron ele patina, né, nas articulações diplomáticas aí ao longo do mundo, por vezes até legando alguns memes aí para a gente. Mas eu digo isso assim para a gente entender que, ainda que haja por parte da França ou da Europa, nesse momento, uma certa fragilidade ou uma certa preocupação maior com o que acontece no território europeu, né? Aí falando do conflito da Rússia com a Ucrânia, do ponto de vista dos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Porque os Estados Unidos ele tem uma presença militar enorme no continente africano, né? Inclusive foi elaborado um dossiê da Tricontinental, acho que é interessante citar, que fala sobre as pegadas militares, né, dos Estados Unidos no continente africano. E, assim, a presença norte-americana é muito forte. Inclusive nesses países que a gente está citando aqui, que fazem parte da Aliança do Sahel, e que foram palcos de levantes militares progressistas que expulsaram as tropas francesas, mas que convivem com bases norte-americanas, né? O Níger está cheio de base norte-americana, o Mali, uma das maiores iniciativas em termos de investimento militar aéreo foi feito no Mali pelos Estados Unidos. Eles têm uma base lá de drones que é o maior investimento em termos econômicos já feito na aviação norte-americana. Então, só para a gente ter uma ideia de quão complexo é esse processo, né? E não se descarta a possibilidade, né, inclusive, de uma intervenção militar norte-americana naqueles territórios, seja para apoiar os seus parceiros europeus ou mesmo para se recompor, né, nesse contexto aí geopolítico e tentar, de alguma forma, estar estrategicamente melhor posicionado, né, para os interesses imperialistas. Eu acho que não vale a pena descartar essa possibilidade e não acho que a presença norte-americana tenha arrefecido em função dos levantes militares. Eu acho que eles ainda estão bem fortes ali e representam, sim,
uma ameaça a qualquer ação progressista que seja tomada naqueles territórios. Você havia mencionado a relação entre os grupos extremistas islâmicos e os interesses imperialistas. Você acha que as diferenças étnicas que existem na região, elas podem ser exploradas pelo imperialismo, ser instrumentalizadas pelo imperialismo para enfraquecer esses governos militares? Sim, com certeza. Eu acho que essa tática, né, ela já foi usada muitas vezes pelo imperialismo. É sabido, né, que muito do que a gente hoje chama, vê, né, como países, foram, na verdade, divisões que surgiram muitas vezes de forma arbitrária, né, sem levar em consideração a história, nem o contexto social daqueles povos. Então, você tem ali, dentro de uma mesma federação, povos que antes da colonização eram inimigos, né, de alguma forma. Ou mesmo quando a gente vê em alguns países, como Camarões, por exemplo, onde você tem quase um conflito civil entre uma parte do país que fala francês e outra parte do país que fala inglês, né, em função da colonização ali, que durante uma época foi britânica, durante outra época foi francesa. Então, essa tática de dividir para conquistar, ela é antiga no continente africano, e acho que sim, que ela está na mesa, é uma carta que está na mesa e que pode ser usada contra esses levantes. O próprio Ibrahim, né, que a gente citou aqui, ele vem de origem camponesa, né, ele está muito atrelado ali a um dos dois grandes grupos étnicos de Burkina Faso, e por vezes isso foi utilizado, né, para desestabilizar os países. Mas eu acho que é interessante, tem uma coisa que é bastante interessante, que eu acho que é legal falar, que é o seguinte: em alguns países da África, você ainda encontra uma identificação muito forte das pessoas com o tribalismo, né? Então, é muito comum você conhecer uma pessoa e falar com ela, e ela dizer, eu sou da tribo X, da cidade tal, e aí você perguntar para ela, e aí como é lá nessa cidade tal, de onde você é, de onde é a sua tribo, e a pessoa, não sei, nunca fui lá. Mas como assim você nunca foi lá? Você está dizendo que é de lá? Porque as pessoas têm um reconhecimento tribal que é da linhagem do pai, né? Então, dependendo de qual tribo o seu pai foi, você se identifica com essa tribo. E essa identificação, ela é cultural, ela é linguística, por vezes religiosa, né? E muitas vezes isso foi debate, né? No contexto aí do panafricanismo. O próprio Samora Machel, que dá nome à brigada do MST, ele foi um dos teóricos que correlacionou essa questão do tribalismo e da luta de classes, né? Como você consegue organizar a luta de classes em uma sociedade que ainda traz elementos ou reconhecimentos, identificações tribais. Né? Então, é um contexto muito complexo assim, de se entender e de perceber e de atuar. Né? Mas sobre a presença dos grupos jihadistas, é muito sintomático perceber que nos últimos anos as ações desses grupos terroristas elas cresceram enormemente nesses 3 países. Né? É possível, inclusive, traçar um gráfico assim, da atuação desses grupos anterior aos levantes militares e de como cresceu, né, os atos terroristas em função desses levantes. Então, isso demonstra para a gente que esses grupos eles estão ali cumprindo, né, uma função, né, um interesse que com certeza não é o interesse do povo que está representado nos levantes militares. Né? Eles têm atuado muito ali em função de desestabilizar mesmo essas sociedades, né, de trazer contexto de guerra civil, para que não se quebre esse ciclo, né, que a gente citou em outro momento, assim, esse ciclo que há décadas vem se repetindo em vários países da África, que é um ciclo de quebra de governo, né, de ascensão de militares, e transita para governos civis, e mantendo sempre a mesma estrutura. O que a gente vê de diferente agora no que está acontecendo é que a gente tem levantes militares que estão, né, se posicionando contra essa estrutura que permaneceu durante muito tempo, mas que os desafios são enormes, né?
enfim, a presença desses grupos terroristas, com certeza, é um desafio em tanto para esses processos revolucionários, né? Enfim, aí a presença da Rússia entra muito forte nisso, né? Como a Rússia tem uma presença mais militar nesses territórios, é como se eles estivessem buscando uma alternativa, né, ao imperialismo, assim como existe uma alternativa econômica ali com a presença da China, se busca uma alternativa militar com o auxílio da Rússia, mas que demonstra que talvez sozinhos esses exércitos não sejam capazes de lutar contra esses grupos terroristas, né? E precisando dessa ajuda internacional, que possam contar com apoios mais que respeitem a soberania desses povos, né? Felipe, nós estamos já chegando ao final do programa e eu queria, então, que você respondesse uma última pergunta. Quais são as lições dos levantes anti-imperialistas do Sahel para a esquerda brasileira e para a esquerda mundial? Eu acho que uma das principais lições dessas experiências é a centralidade da luta estratégica. Né? Me parece que é muito nítido no contexto desses levantes militares o inimigo estratégico. Né? O inimigo estratégico segue sendo o imperialismo, como inimigo de todos os povos. E me parece que esse bastião desses processos que tem acontecido lá é o que tem pautado, né, tudo mais que vem acontecendo. Então, eu acho que é um exemplo interessante, assim, e que serve de exemplo para nós, tanto numa perspectiva de entender outros formatos de luta, outras iniciativas, né, em contextos tão diversos quanto o nosso, mas com suas especificidades tão ou mais complexas, mas que não perder o horizonte estratégico. Acho que é uma lição que fica quando a gente olha para essas experiências, que são bem recentes, né? É importante dizer, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer para que a gente possa voltar a essas análises e ter uma leitura, né, concreta do que esses processos estão construindo e vão desaguar, mas eu acho que o que fica é uma defesa do horizonte estratégico dos processos revolucionários e uma unidade internacionalista. Né? Você tem ali um processo de internacionalismo, né, que nesse momento está muito presente no Sahel, mas que se pretende ampliar dentro aí do contexto da União Africana, do panafricanismo, etc. Então, acho que tem essas e teriam muitas outras lições assim, para a gente aprender com essas iniciativas. Bom, muito bem. Esse foi o Felipe Mikkel. Muito obrigado pela sua contribuição de hoje. Trouxe aí muitas questões interessantes da sua vivência, das suas leituras. E acho que tem muito pano para manga aí para a gente continuar a desbravar essa parte do mundo. Então, ficamos por aqui e até semana que vem. Até lá.